Bom, meu nome é Roberto Elcheque, eu tenho 44 anos e eu estudei aqui no Colégio Pitágoras Cidade Jardim na década de 80, de 80 a 86, foram 6 anos que eu estudei aqui. E eu me recordo de vários momentos engraçados do Colégio Pitágoras, aqui da Cidade Jardim. Eu me lembro, não sei se isso ainda existe, de uma lenda urbana que um grupo de amigos meus inventaram, porque aqui antigamente, lá em cima, tinha uma igreja e nessa igreja parecia que tinha muitas missas e freiras frequentavam aqui. E aí esses meus amigos inventaram que uma freira foi morta e enterrada no último andar do colégio, e isso para os novatos era um verdadeiro terror, eles tinham que conhecer o túmulo da freira. Mas não tinha nada disso, era apenas a porta do depósito fechado do terceiro andar, onde guardavam as carteiras velhas. Mas a gente a gente se divertia muito com isso, com essas histórias, para assustar os alunos novatos. E um outro momento marcante foi a época dos festivais de rock, né? Que era o forrock, e também das bandas independentes que surgiam com as agremiações, né? Com os grêmios do colégio. E na década de 80, né, a efervescência cultural, política, de contestação era muito grande. Então, você frequentar, né, os recreios, porque eles faziam intervalos de bandas, e essas bandas vinham com protestos políticos, isso era muito, muito bacana na época, e isso eu lembro que me marcou muito. E depois no forró, que essas bandas se reuniam, e quando existiu o forró aqui na própria sede do colégio e não em outros, como depois foi para o campo do lazer, era muito bacana. Eu me lembro de um professor muito querido, que era o Pedro, professor de geografia, e ele era um professor bem revolucionário para a época. E quando ele via que a turma estava um pouco dispersa, ele falava: não, sala de aula não é lugar para aprender, nós vamos lá para fora, todo mundo vai levar o caderno e nós vamos fazer uma aula ao ar livre. E dali ele explicava o que ele queria explicar, fazendo com que a gente prestasse atenção só pelo fato da gente estar fora da sala. E voltar aqui no Colégio Pitágoras me traz muita emoção, porque ele não foi só responsável pela formação educacional, e pode parecer isso um lugar comum, né? A gente falar isso, é muito mais que isso, mas realmente era. Aqui eu fiz um dos meus maiores amigos que eu tenho até hoje. Eu acho que exatamente pela década de 80 e por essa efervescência política, a gente criou uma consciência de raciocínio e de política muito grande, uma formação cultural maravilhosa e emocional, antes de mais nada. Eu piso aqui hoje com um coração assim muito feliz de poder contar essa história para essas novas gerações e dizer que aqui foi e é uma família para mim.